todo homem nasce com um instinto de defesa. Todo homem nasce com um instinto de proteção. Está dentro dele, sabe? O senso de proteger, de guardar, né? Se você vai estudar um pouco o cérebro masculino, né? Eu estava até lendo um livro do pastor Mark Anderson e ele falando sobre as diferenças dos homens e das mulheres. O homem, ele tem uma característica tão grande de proteger, eu não sei se é assim na sua casa, mas na maioria das casas são. Por exemplo, o meu esposo, ele dorme do lado da porta. E assim, é instintivo, não é programado, é instintivo. Geralmente, quando eles sentam num restaurante, eles sentam olhando para a entrada de um restaurante, não é? Geralmente, quando anda na rua, ele geralmente anda do lado da rua e põe a mulher do lado da calçada. É no instinto. O homem já tem esse instinto de defesa. O homem já tem esse instinto de proteção. Mas, às vezes, o que acontece? E, principalmente, quando é primeiro filho, nós, às vezes, poupamos demais, mimamos demais, ou defendemos demais e nós vamos tirando essas características dentro deles. E ao invés deles nos protegerem, eles querem ser protegidos. É claro que no início eles precisam ser protegidos mesmo. São crianças, eles dependem da gente. Mas desde criança eu preciso ensiná-los. Por exemplo, como meu filho não gostava de perder, às vezes ele perdia. Então o que eu criei? Uma estratégia de ganhar dele na maioria das vezes. Porque eu precisava ensiná-lo, entende? Eu precisava instruí-lo, né? Então, às vezes a gente competia e eu fazia questão de ganhar dele. Eu fazia questão de ganhar dele. Para que ele soubesse lidar com as suas próprias frustrações. Para que ele soubesse internalizar um aprendizado daquela lição. Então, eu trazia isso para eles, sabe? Eu tinha que colocar, agora trazendo a história do Esteve e do Josué, a realidade de como regia a casa, de como acontecia a casa. Porque qual é a tendência, queridas? Quando os filhos nascem, por conta da demanda, né, e da dependência que eles têm de nós, assim, o que acontece? Acontece que nós perdemos o senso de olhar para nós mesmas e colocamos todo o nosso olhar e exclusivo só para eles. Então nós vamos perdendo esse cuidado que nós temos conosco. E isso é muito sério. É necessário que eles fiquem, é necessário que eles vivam nesse ambiente onde eles entendem o seu lugar. Existe um lugar para todas as coisas. E eu não falo tão pequenininho, mas nós precisamos aprender a lidar com isso conosco mesmo. Porque na maioria das vezes é uma crise que nós temos conosco. E aí nós colocamos às vezes os nossos filhos acima do nosso esposo. Nós colocamos os nossos filhos acima das situações da casa. Os nossos filhos, eles precisam já aprender o ritmo e como tudo acontece. Então, trazendo para nós a história de um menino e a educação de um menino, existem algumas coisas que nós precisamos manter no instinto deles, que é esse senso de proteção, que é esse senso de defesa, que é esse senso de guardar, mas é necessário estimulá-los. É necessário estimulá-los a viver algo diferente, a desejar algo diferente, porque eles têm que ser provedor e também protetor. Eles têm que nos proteger. Eles têm que desejar nos proteger, porque isso já está no instinto deles. Então, nós precisamos estimular isso. Então, eu queria trazer para nós algumas atitudes práticas daquilo que eu usei e que eu percebo nas leituras que eu fiz que são necessárias para nós, na criação dos nossos valentes. Primeira coisa que eu queria trazer para você é: respeite o crescimento de cada fase. Respeite o crescimento de cada fase. Eu me lembro quando o Estevão caía, eu olhava bem para ele para saber, né? Porque a gente sabe quando que machuca e quando que não machuca, né? E eu olhava bem para ele e falava: Valente, tá tudo bem, pode levantar. Está tudo bem, não aconteceu nada. Teve um dia que ele machucou o joelho e ele cortou o joelho num cantinho pequenininho assim e começou a sangrar.
E eu olhei pra ele bem de pertinho e falei, campeão, tá doendo, não tá? Eu falei, eu imagino. Eu imagino porque tá ferida e a mamãe vai te levar pro hospital. Mas mesmo assim nós temos um motivo de agradecer, sabia? Aí ele chorando, olhou bem pra mim, assim, eu falei assim, ele tinha uns 5 aninhos mais ou menos. Eu falei assim, mesmo assim nós temos motivo de agradecer, sabia? Porque você cortou o joelho, porque você tem um. Se você não tivesse, você não teria cortado. Só. E na hora ele olhou pra mim, ele meio que engoliu o choro, e aí eu pude trazer pra ele alguma percepção além da ferida, mas primeiro eu acolhi o sentimento. Eu falei pra ele que eu tinha entendido, né? Eu sabia que estava doendo e que eu ia levá-lo para o hospital. Mas que também, dentro dessa situação, tinha um ponto positivo, né? Então é necessário que nós falemos isso para os nossos filhos, diante de qualquer queda. Campeão, levanta. Levanta. Porque lembra, o homem ele nasceu, tem um ditado meu cunhado fala bruto, rústico e sistemático. Meu cunhado, Pedro Paulo. Ele fala desse jeito, o homem tem que ser bruto, rústico e sistemático. É bem por aí mesmo. Nós precisamos treinar os nossos homens para serem aqueles que nos defendem, para serem aqueles que nos protegem. Aqueles que falam, não, pode vir aqui que eu vou conseguir. E eu dou conta. Pode dar certo. Eu vou fazer o possível e impossível, mas vai acontecer. Essa é a missão. E somos nós quem treinamos os nossos homens nesse papel. Mas se nós somos fortes demais, eles não vão precisar usar desse instinto, porque nós nos defendemos. Então para quê? Qual é o propósito? Não é verdade? Então, se eles têm o senso de instintivo de defesa, cabe a nós treinar, lapidar, modelar, instruir os nossos filhos a nos proteger desde pequenininho. Levá-los a entenderem que eles têm uma missão e que depois essa missão vai ser estendida para a casa deles, para a esposa deles, para os filhos deles. Essa missão ela vai ser estendida lá na frente, então eles têm que nos proteger. Eu lembro uma vez que eles estavam jogando bola e eu acho que foi o Josué, pequenos também, Josué jogou uma bola e bateu na minha cabeça. E eu esteve, olha lá, tem que tomar cuidado com a minha mãe, olha lá, você vai machucar a minha mãe. E eu achei tão bonitinho, sabe? Porque é bem isso mesmo, nós temos, é claro que foi um acidente, mas nós precisamos estimulá-los, sabe? A nos defender. Então, quando seus filhos tropeçarem, caírem, errarem, fala para eles, filho, vai dar certo, porque Cristo reside em você. Eu tenho uma característica que você já deve ter percebido, eu chamo meus filhos de valentes, né? Porque eu fico enfatizando a identidade que eles têm no Senhor. Então é uma característica minha e eu defini isso desde pequeno. Desde que eles eram pequenos eu falava pra eles, você sabia que vocês são valentes? Vocês sabiam que vocês são escolhidos? E o tempo todo eu falei, e aí valentes? E aí profetas? E aí ministros, né? E eu fico declarando essas verdades pra eles. Então, diante de qualquer situação que eu percebo que não foi tão legal assim, eu trago a essência de quem eles são. E eu falo, filho, essa atitude não combinou com você, porque você é valente. Você é um homem, sabe? Então, assuma sua situação. Ontem eu achei interessante, eu já falei pra vocês que nós demos uma parte da fazenda, um pedaço lá para os meninos plantarem. E aí eu conversando com o Estevão, meu marido tinha ido para a fazenda com o Josué e o Estevão ficou por conta de uma atividade extracurricular. E eu sentada com o Estevão e a gente conversando, ele falou, mãe, eu não quero mais que meu pai me abençoa com o arrendo do gado, do pasto. Eu quero pagar por isso. Porque eu acho que isso me estimula, sabe? A querer fazer conta e tal, eles falando desse jeito assim. E eu quero fazer isso, eu quero pagar o arrendo a partir de agora. Eu falei assim, aí ele falou, e outra coisa, quando vender, eu quero também negociar, eu quero poder ir atrás, eu quero poder buscar o recurso financeiro, enfim. A gente conversando sobre essa situação. E aí ele falou que tinha ficado chateado porque o pai dele vendeu um gado, né? E colocou as vacas, 2 vacas dele que estavam com 20 toneladas, junto na venda. E na hora que foi vender, nivelou. E eu sei que a dele que estava com 20 arrobas foi para 17.
Aí ele ficou muito chateado com isso. E aí eu falei pra ele, pois é, campeão, você tá vendo o que é questão de escolha? Você tem 16 anos. Ah, mas eu tentei vender, liguei pra Creúna, eu falei, aonde que fica a fazenda do seu pai, filho? Fica em Santa Helena. Eu falei, então por que você não ligou em algum açougue lá em Santa Helena? Ah, mas eu não conheço ninguém lá. Eu falei, campeão, quando a gente quer, a gente resolve. Você não procurou perguntar em ninguém aqui, nenhum amigo seu daqui. Você não perguntou lá na igreja se alguém conhece um açougue em Santa Helena. Eu falei, quer ver? Só um minuto. E aí eu perguntei no grupo da igreja, das meninas aqui da igreja, alguém conhece um açougue de confiança em Santa Helena? E aí eu peguei e falei, olha aqui, campeão, tá aqui, ó, quem quer resolve. Eu falei, você precisa aprender a resolver suas coisas. Porque essa é a característica do protetor. Ele tem que resolver as coisas, ele precisa resolver as coisas. Eu falei, se você quisesse, você teria resolvido. Você teria ligado no açougue em Santa Helena, você teria pesquisado o valor, você teria negociado e o rapaz ia lá buscar. Você teria resolvido. Então, para criar filhos, nós precisamos estimular esse senso. Ele perdeu, na cabeça dele ele perdeu, né? Porque o pai vendeu e equilibrou o preço das vacas que estavam juntas. Na cabeça dele ele perdeu. Mas deixa eu te falar algo, ele não perdeu em conhecimento, porque agora ele entendeu que ele é responsável pela escolha que ele toma, que ele é responsável pelas decisões que ele toma para ele. Ele aprendeu uma história. E os homens precisam disso. Nós precisamos treinar os nossos filhos a serem responsáveis pelas escolhas que eles fazem desde criança. Eu me lembro uma situação que eu arrumava o lanche da escola todas as vezes para eles. E um dia eu cheguei para eles e falei, olha, a partir de hoje a mamãe vai colocar os lanches aqui, mas eu não vou mais colocar os lanches na lancheira. Vocês vão colocar na lancheira. A gente morava em Acreúna ainda. O Estevão devia ter ali uns 9 anos. E eu me lembro que eles saíram apressadamente e deixaram o lanche da escola no meu balcão. E eu queria treiná-los para esse novo nível de responsabilidade, para assumirem as suas responsabilidades. Eu precisava treiná-los. E eu peguei, eles não levaram o lanche. Na hora que eu vi, eu falei, ixi, ficar sem lanche. Pensei comigo, né? E eu já tinha, no primeiro dia, aconteceu isso umas 3 vezes. A primeira vez eu fui lá na escola, levei. A segunda eu fui lá na escola e levei. A terceira eu não levei. As meninas me ligaram da recepção, Lidiane e tal, o Estevão tá sem lanche. Eu falei, pode deixar sem. Ela, sério? Eu falei, sério, não precisa entregar o lanche da cantina. Eu preciso ensiná-lo a ser responsável pelas escolhas que eles fazem, pela escolha que ele faz. E eu não autorizei entregar o lanche da cantina. Aí você olha pra mim e fala, nossa, que mãe má. Gente, isso machucou tanto meu coração. Eu fiquei apertada, com o coração apertado, mas eu precisava ensinar. E às vezes ensinar dói. Às vezes ensinar dói. Porque eu preciso treinar meus homens para serem homens. Eu preciso treiná-los para serem homens. Para assumir a responsabilidade da escolha. Ele escolheu. Tá certo que pode ser por um esquecimento, mas mesmo diante dos esquecimentos, a gente às vezes não vai ter ninguém para passar a mão na cabeça da gente. Então eu preciso treinar os meus filhos diante das escolhas que eles fazem. Não lanchou, chegou em casa com muita fome, almoçou muito e nervoso, porque ele era nervoso, né? Lembra que ele é melancólico, então ele era nervoso, muito nervoso. Eu esperei acalmar e aí eu fui pontuando a situação. Falei, campeão, a mamãe já tinha avisado. E eu fiz isso por 3 vezes, as 2 vezes você deixou e agora a terceira eu precisava te ensinar. Eu precisava te ensinar. E assim foi, e ele rompeu, e ele cresceu, e ele entendeu, e é extremamente responsável. Extremamente responsável, porque eu não posso interferir nas escolhas que eles fazem. Queridas, preste atenção, você que é mãe de meninos, não interfira nas escolhas que eles fazem. Quando eles começarem a ter uma idade, deixe que eles assumam a responsabilidade das escolhas que eles fazem. Deixe que eles assumam o prejuízo financeiro. Deixe que eles assumam sabe, o prejuízo de relacionamento por conta de uma escolha mal feita. Os nossos filhos precisam aprender na prática. Se nós pouparmos todas as vezes, eles não vão avançar. Quantas vezes eu fui diretora de escola por um período? Quantas vezes eu vi mães de meninos maiores querendo conhecer questão, sondar, saber e tal. Não tem nada de errado nisso. Nada de errado nisso.
Mas eu sempre falava para as meninas da escola, queridas, deixa eu conversar com ele. Deixa ele falar para mim. Deixa ele justificar a situação. Deixa ele me explicar o que está acontecendo. Não interfira. Não interfira nesse processo de crescimento. Não interfira nesse processo de maturidade. Sabe? Não interfira. Deixe os seus filhos crescerem com as escolhas que eles fazem. Eles são homens, volta a falar, eles são homens. Eles vão errar. Eu me lembro quando meu esposo decidiu confiar essa parte desse dinheiro para os meninos. Eu falei, amor, é dinheiro demais. Eu falei, um menino de 14 anos ganhar 20 mil reais no ano é dinheiro demais. Pensei comigo, né? Ele falou, mas agora é hora deles errarem. Eu quero que eles errem. Eu quero que eles aprendem, negociando às vezes errado, ou pontuando. Por exemplo, na cabeça do meu filho ele errou. E errou mesmo. Porque ele poderia ter resolvido a vida dele. Ele poderia ter vendido o gado dele. Ele poderia ter ganhado as 20, né? Arroba na vaca porque estava gordo. Ele poderia ter feito isso. Mas não fez por quê? Por comodismo? Sabe que tem coisas que nós precisamos deixá-los arcarem com as consequências? Meu filho chegou e mudou a aula de violão dele, o Estevão. Mudou a aula de violão dele para um outro horário. Mãe, a senhora me leva? Eu falei, não levo agora não, campeão. Senão eu vou ficar só na rua. Nós já tínhamos definido um horário que nós seria toda segunda e quarta, porque eu deixo a Luana no vôlei, levo você pro violão, Josué pra viola. Contrário, Estevão que toca viola caipira. E eu falei, eu levo sim, agora você mudou pra terça-feira, campeão. Não consigo. Eu falei, vai de Uber, resolve a sua vida. Ou vai de patinete elétrico. Ah, mas a cidade é grande. Ah, querida, deixa eu te falar. Na nossa infância a gente andava de bicicleta pra cima e pra baixo. Sabe, às vezes a gente coloca uma situação de muito... A gente vai criando os nossos filhos numa redoma. A gente vai criando os nossos filhos num senso de proteção absurdo. Os nossos filhos não estão conseguindo tomar a decisão sozinhos. Sabe, nós não podemos criar os nossos filhos nessa redoma de vidro. Nós não podemos criar o nosso filho sem esse desgaste que vai acontecer de novos aprendizados, porque toda mudança exige um aprendizado e toda mudança exige desgaste. Ela exige desgaste. É verdade, nós precisamos treinar os nossos valentes, eles vão errar. E se não forem bem-sucedidos? Eu falo, esses dias eu estava jantando num lugar... E aí 2 menininhas queriam brincar com o mesmo brinquedo. E eu me lembrei de quando os meus filhos eram pequenos que isso acontecia muito. E a gente, por educação, a gente quer intervir, né? E aí você fala, filho, compartilha o brinquedo com fulano. Filha, compartilha o brinquedo com ciclano. Não é assim? Isso é bom. Isso é bom. É bom fazer isso uma vez ou outra, mas não sempre. Não sempre. É necessário que eles mesmos aprendam a se defender. Eles mesmos negociem quem vai brincar com qual brinquedo, sem a nossa interferência. Lembra, nós estamos treinando valentes e logo nós vamos enviar os nossos valentes para o mundo. E o que eles vão fazer lá se nós não estivermos juntos? Se nós não treinar os nossos valentes para tomar as decisões, como é que eles vão viver lá fora? Como que eles vão viver lá fora? Eles precisam ser responsáveis pelas escolhas que eles fazem. E aqui, a escola é em casa, a escola é com a gente. Eles precisam aprender com a gente a tomar as decisões corretas. E se tomar as decisões erradas, assumirem os prejuízos das escolhas. Então, mãezinha, por favor, não interfira. Não interfira nas escolhas que os seus filhos fazem. Meu filho comprou uma bola errada. E ele imaginou que seria uma bola, sei lá, eu não sei a marca, mas era uma bola. E a bola veio falsificada. E aí ele queria trocar essa bola por tudo nessa vida. E ele não pediu o código de postagem, né, para devolução da bola. Então ele teve um prejuízo de, acho que foi R$120. Mãe, não, mãe, por favor, tal. Eu falei, Mãe, me dá esses R$120. Eu falei, não dou, campeão. Não dou. Mãe, mas por favor, eu falei, não dou, filho, porque se eu der, eu estou te ensinando algo errado. Eu estou te ensinando que todas as vezes que você errar, eu vou cobrir o seu erro, eu vou abafar o seu erro, eu não posso.
Eu não posso. Tem certeza que você não vai errar de novo. Que da próxima vez você vai lembrar do código de postagem. Semana passada, ele... Já aconteceu várias situações assim. Eu não sou tão rígida assim. Quem me conhece sabe? Mas é por causa das repetições. Eu amo leão. Amo leão. Acho lindo esses objetos de decoração. Ele chutou a bola, quebrou o meu leão. Depois ele chutou a bola, quebrou uma peça decorativa que eu tinha na sala. E aí depois ele chutou a bola e quebrou meu ventilador. Eu falei, campeão, agora você vai ter que me dar um ventilador. Ele, mãe, mas como assim? Eu falei, mãe, mas a senhora já tem um. Eu falei, eu sei, mas eu quero 2. Não tinha 2 aqui em casa? Agora eu quero 2. E aí ele olhou lá, olhou, comprou. Esse foi o Josué, comprou um ventilador pra mim. Me deu o ventilador e me deu a hélice do outro que ele tinha quebrado. Olha que bênção. Depois o Estevão me joga a bola e quebra de novo o ventilador. Falei, Valente, agora você vai ter que me dar o ventilador. O Josué comprou o mesmo ventilador de uma marca que eu tinha, igualzinho. Ele pagou R$190 no ventilador. Já o Estevão pesquisou, esperou uma promoção e comprou o ventilador também, mas valendo R$100. Ele economizou 90. E tá tudo certo. Eu ganhei o meu ventilador com a mesma potência, mesma quantidade de hélice, o mesmo tamanho, tá tudo certo. Porque são políticas. Entende? Políticas. O Estevão usou de uma ferramenta, o Josué de outra ferramenta. Moral da história, eu ganhei o ventilador dos dois. Tanto o Estevão, o Josué que quebrou em primeiro e o Estevão quebrou em segundo. Por quê? Porque eu preciso ensinar os meus filhos a serem responsáveis pelo que eles escolhem. Sabe? Então eu quero finalizar essa live com você. Delegue responsabilidades e cobre resultados. Não interfira. Queridos, principalmente na adolescência, quando começarem a crescer, ali dos 7, 8 anos pra cima, aconteceu qualquer coisa na escola, deixa eles tentarem resolver. Ah, esqueci o lanche deles? Deixa eles tentarem resolver. Ai, mãe, eu lembro uma situação uma vez que aconteceu, e já vou finalizar com esse exemplo. Meu filho precisava de uma cartolina para fazer um trabalho no outro dia, e ele me avisou, era umas 8 horas da noite, não tinha como providenciar a cartolina mais. Eu falei, pois é, campeão, agora, infelizmente você não vai entregar o trabalho. Mãe, mas eu vou perder pontuação, vou perder isso, vou perder aquilo. Eu falei, eu estou sabendo. E isso me entristece mesmo, porque é uma responsabilidade que é sua. Eu compro, mas é você quem faz. Eu estou triste com essa situação, mas não tem como a mamãe fazer nada. Não tem como a mamãe fazer nada. E tinha. Eu poderia ali pegar as folhas de chamex e colar e mandar resolver, mas eu não queria fazer. Ele tinha que passar por essa exposição, porque a exposição em muitas circunstâncias ela é necessária. Ele precisava passar por essa exposição de entender que eu fui ineficiente, que eu errei, que eu não avisei minha mãe, e agora por isso eu vou chegar na escola sem o meu trabalho pronto, enquanto os meus colegas vão chegar com ele pronto. Não é eu chegar lá na escola e falar, porque aconteceu tal situação, ou inventar uma mentira. Queridas, por favor, não faça isso. Deixe os seus filhos assumirem a responsabilidade das escolhas que eles fazem. Amém? Porque está no instinto dele proteger. E para eu proteger, eu preciso crescer. Para eu proteger lá na frente, eu preciso avançar nas minhas escolhas. Então, se tiverem prejuízo, deixem ter prejuízo. Se passarem por uma exposição na escola, deixem os seus filhos passarem por essa exposição. Essa exposição ela é necessária porque ela gera maturidade. A exposição ela é necessária porque ela gera crescimento. Eles vão crescer. Talvez eles errem 1, 2, mas eles vão avançar. Amém? E vão serem homens. Eles vão se tornar homens. Homens bruto, rústico e sistemático, como diz meu cunhado. Homens de verdade, sabe? Homens com a missão de proteger e de prover. Amém?